O espírito de profecia demonstra de forma sólida e consistente que John e Waggoner foram mensageiros de Deus com uma mensagem muito preciosa. Além do anjo da igreja de Laodiceia aceitar essa avaliação do céu sobre sua situação, os teólogos da igreja, por outro lado, contestam essa posição, negam o papel e a missão dos dois mensageiros ou, na melhor das hipóteses, dizem que eles apenas corrigiram a trajetória legalista da igreja, pregando a justificação pela fé. Como é de fato? A posição do espírito de profecia é um fato e está correta. Ela disse muitas coisas sobre John Shewadiner ou sobre a intenção de Deus através de John Shewadiner, porque John Shewadiner não foi autorizado a falar em Minneapolis. A intenção de Deus foi desviada para um assunto paralelo que não tinha nenhuma ligação com o seu propósito eterno. Foram levados a debater se a justificação é pela fé ou pelas obras, quando, na verdade, o interesse estava relacionado ao caminho consagrado para a perfeição cristã, além do véu interior do templo. Portanto, suas declarações são verdadeiras e justificadas pela história. A mensagem deles deveria ser o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. A mensagem deles deveria ser o início do grande clamor. A mensagem deles deveria trazer uma compreensão correta da natureza de Cristo. E ela declara muito claramente que, se fosse verdade o que a igreja acreditava naquele momento, que Cristo não era um de nós, seres humanos, sua obra não nos ajudaria em nada. Não serve para nada o que Cristo fez por nós. Portanto, muitas coisas que hoje o nosso povo não acredita são apoiadas pelo espírito de profecia. Além disso, para além das declarações, pois estas são mais fáceis de fazer. Mas a nossa pergunta é: o que Ellen White fez concretamente quando foi confrontada com essas realidades? Quando o Espírito do Senhor lhe disse muito claramente que em Minneapolis, Deus enviou uma mensagem através dos irmãos Waggoner e Jones para a igreja de Laodiceia. E muitas outras declarações semelhantes dela. O que ela fez concretamente? E a nossa resposta, baseada em fatos que agora ninguém mais pode contestar, porque estão nos arquivos e todos podem verificar, é esta, que ela partiu junto com Jones e Waggoner para visitar as reuniões de acampamento nos Estados Unidos e convencer os membros da igreja de que Deus tem uma mensagem de graça abundante para o seu povo neste momento, através dos irmãos Waggoner e Jones, embora a Conferência Geral os tenha acusado terrivelmente. Todos eles foram acusados de causar divisão, de que sua mensagem era uma mensagem de inovação e desintegração, de que estavam minando a posição oficial da igreja, porque os irmãos Waggoner e Jones, em seus escritos até então, declaravam de forma explícita e clara que a lei em Gálatas é especialmente a lei moral. Ora, nosso povo acreditava que ali se tratava da lei cerimonial, que não tinha relação com a lei moral. E ainda acredita. E ainda acreditam hoje, em grande parte. E a teologia adventista é moldada com base nesse entendimento de que a lei cerimonial é a lei mencionada em Gálatas. Bem, colocar-se em perigo diante de todos, a liderança da igreja e muitos dos membros que concordavam com os líderes, e se expor dessa forma, alinhando-se com George e Wegener, dois homens acusados. Pela liderança não era algo simples. Sim. Ela fez isso por mais de um ano. Acompanhou-os por toda parte, para confirmar diante do povo que Deus deseja falar através deles e que tem algo a dizer. E em todos os lugares o povo recebia com muita alegria, mesmo após longas sessões de apresentação da verdade, porque o nosso povo, em geral, é conservador. Não venha até ele com coisas novas que ele nunca ouviu antes, porque ele te expulsa da reunião. Diga a ele o que ele já sabe, diga o que ele acredita, traga provas ainda mais sólidas sobre o que ele já aceitou e ele te abraça com carinho. Ou então diga coisas bonitas, fale com palavras atraentes, poéticas, com um pouco de teatro, com um pouco de poesia e você o conquista completamente. Mas não venha até ele com coisas que ele nunca ouviu e nunca acreditou, porque ele vai te recusar na hora. Na verdade, essa é a natureza humana. Não é só esse povo que age assim, todo mundo faz assim. Bem, depois deles vinham os irmãos da liderança e diziam: eles estão errados.
Esses aí não têm valor algum. Porque eles destruíam tudo, na verdade. Exatamente. E as pessoas se perguntavam: espera aí, esses caras, dois podem estar errados, mas eles vieram com a irmã White. E a irmã White não diz que eles estão errados. O que fazemos? E havia uma grande confusão e frustração entre o povo por causa disso. E os irmãos encontraram a solução ideal. Eles os separaram. Wegener na Inglaterra, a irmã White na Austrália. E claro, com motivações muito puras, pelo bem da obra, pelo bem da causa de Deus. Ela disse de forma muito clara, explícita e detalhada: não foi vontade do Senhor que nós fôssemos para a Austrália. O Senhor encontraria outra pessoa para trabalhar, não havia necessidade de nós lá. Stephan era uma mulher idosa com apenas um dente na boca. Era só isso que ela tinha, um único dente. Me explica, como é que se pode mastigar comida com um único dente? É um sofrimento. E você a mandou para longe. Olha, desculpa, a Austrália daquela época não era a Austrália de hoje. Estava no início. Vai lá. Um país civilizado com medicina avançada, com boas condições de vida, com pessoas muito bem pagas, que podem se dar ao luxo de alugar uma casa para você morar vindo da América. Mas naquela época eles tiveram que comprar tudo. Tiveram que comprar uma casa, tiveram que comprar uma vaca para ter leite, cuidar pessoalmente de todas essas coisas, e na maior parte do tempo ela estava lá, doente. Foi muito difícil para ela lá. Pois bem, isso não é reconhecido, não é entendido e não é aceito. É considerado que em Minneapolis houve uma pequena tentativa de corrigir a trajetória equivocada dos legalistas adventistas. E que foi corrigida, a mensagem foi aceita e desde então pregamos a justiça pela fé como todos os nossos irmãos protestantes. E a luta de toda a teologia adventista conduzida por nossos grandes historiadores e teólogos foi isso, trazer-nos de volta ao protestantismo básico, para que também sejamos uma igreja cristã respeitável como todas as outras. E é por isso que estamos neste momento. Eu também ouvi o argumento de que não estávamos lá. Ninguém estava presente e não foi escrito nada sobre isso, então não podemos comentar. É um assunto encerrado. Sim, é um assunto encerrado, porque nós não estávamos lá. Mas estava lá Ellen White, que escreveu extensivamente sobre isso, certo? Além de 1888, os 4 volumes foram escritos em outros locais. Ela mencionou em todos os livros e nos testemunhos para pregadores e nos testemunhos em revistas, em artigos, em todo lugar ela escreveu sobre isso. Mas não há olhos, porque eu digo isso por experiência própria, eu não vi. Sim. Eu li os livros dela e não vi essas coisas. Só depois que entendi o que aconteceu em Minneapolis, vi as referências e o que ela queria dizer com Jones e com Wagoner e assim por diante. À primeira vista você não percebe. Quando você não sabe que houve um conflito e não acredita que pode existir rebelião no povo de Deus, quando não acredita que pode acontecer uma repetição de Coré, Datã e Abirão, então você não tem como aceitar algo assim. Não fomos criados para acreditar que existe alguma rebelião. Isso não é normal no povo de Deus. Com certeza. Neste povo não acontece rebelião, porque Deus conduz o povo. Eles não se revoltam contra ele. Sim. Isso é um erro. E é por isso que hoje lidamos com 2 posições. A narrativa oficial. Não houve nada de especial, irmãos, em Minneapolis. Assim, pequenas coisas. Confrontos entre personalidades distintas e marcantes da época. É até normal que isso aconteça. Mas fora isso, não. Deus enviou uma mensagem, nós a recebemos, pregamos a justiça pela fé e, portanto, não havia nenhum problema com isso. Sem que lhes passasse pela cabeça que a mensagem era dirigida à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia tem um problema sério. Essas são as palavras. A igreja se encontra em estado laodiceano, Cristo não está no meio dela. É isso que Sorani diz. Nenhuma dessas declarações é levada em consideração. Continua comentando que agradecemos ao Senhor, nos enriquecemos com a justiça pela fé,
Reconhecemos que fomos um pouco legalistas antes, mas aquela fase inicial já passou. Também fomos crianças, agora amadurecemos. Agora somos uma igreja respeitável que tem como fundamento a sua fé, a justiça pela fé. E se Deus não está no meio da igreja, como é que a igreja cresce? Os milagres que são contados do púlpito por quem são dados, não é? Por Deus. O poder do santo que sopra muita luz e poder. Em todas as igrejas apostatadas existe isso. Experiências, milagres, muitos membros. Olhe para a Igreja Católica. Desde 1500 ela foi deixada ao abandono e tem 1 bilhão de membros. Isso não é nenhum feito, ter muitos membros, milagres e histórias. O milagre e a questão essencial é: eles encerraram o grande conflito, terminaram a batalha, concluíram a obra de Deus no planeta Terra? A resposta é não. Vocês podem contar milagres e relatar experiências o quanto quiserem. Chamem pessoas que lutaram contra demônios, que foram celebridades em suas vidas e agora se tornaram adventistas bons e respeitáveis. Vocês podem contar histórias o quanto quiserem. O propósito eterno de Deus não está sendo cumprido? Este povo não está cumprindo a alta vocação para a qual foi chamado e parece controverso. Não está sendo concluído. Enquanto estivermos neste planeta, nas condições atuais, a prova é que não cumprimos nosso dever e não respondemos ao chamado de Deus. O resto vocês podem inventar quantas histórias quiserem. Vejo agora que cada vez mais se orientam para as artes, música, teatro. Eu vi uma comunidade em Bucareste. Fizeram uma pequena encenação com o personagem assim, com os trens. O trem de alta velocidade, o trem da visão e o trem da salvação. E que alguns aceitaram embarcar no trem da salvação, outros não aceitaram embarcar no trem da salvação e lhes resta o outro trem. Uma zombaria. É por isso que os jovens ainda permanecem na igreja adventista, porque é um palco onde eles podem manifestar seus talentos. E na idade deles é compreensível. Música, teatro, esquetes, poesias é compreensível na idade deles, mas os adultos que foram chamados e responsabilizados a entender que há uma batalha em torno do caráter e do governo divino, vocês vão ficar contando histórias tolas no púlpito, segurando as pessoas nas cadeiras como se estivessem em um teatro. Isso realmente acontece ao pé da letra. O que Sorai dizia sobre a geração do tempo do Senhor Jesus, os sacerdotes eram como atores no teatro. É isso que está acontecendo agora nas igrejas adventistas. Sim, sim, sim. Portanto, está claro, este é um fato. Deus enviou uma mensagem muito preciosa e este povo, com grande teimosia, a rejeitou. E essas são declarações oficiais. Se Cristo viesse pessoalmente no meio deles, teria sido tratado exatamente como foi tratado há 2000 anos. O Espírito Santo foi ofendido, zombado e expulso da comunidade. Essas são as realidades do episódio de 1881.